Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, canal Milton D'Antunes. É uma parceria aqui tripla, porque hoje é um dia muito importante. Você aposentado, pensionista, BPC, servidor que acompanha o nosso trabalho, você brasileiro, patriota que está aí indignado com as coisas que vem acontecendo no nosso país ultimamente, fica muito claro que a gente vê pessoas com boas intenções em Brasília e pessoas com más intenções em Brasília. E aí cabe a você ter esse discernimento de quem está tentando lutar pelo povo, que é o papel do político, eleito pelo povo constitucionalmente, e quem está ali para proteger as sujeiras que o partido dele comete. Proteger pessoas que estavam ali para te defender e, de repente, atacam o seu benefício, como foi feito com os aposentados. Tá chegando aqui meu parceiro Milton D'Antunes, já vou colocar ele aqui, mas antes queria pedir para você que está aqui, tá, indignado, você vai ter a presença de uma grande deputada federal aqui, uma das maiores responsáveis pelo que aconteceu ontem na CPMI, a vitória que tiveram lá, a quebra do sigilo bancário do Fábio Lula da Silva. Isso virá à tona. Se ele não tiver nada a esconder, será um atestado de idoneidade. Se ele tiver coisas a esconder, irão aparecer e a gente vai debater esses e outros temas. Primeiramente, a nossa convidada já está aqui se posicionando. Milton D'Antunes, seja bem-vindo, meu querido. Fala, Thiago. Bom dia, gente. Bom demais estar aqui com vocês. Bate-papo importantíssimo, a gente que já acompanha todos esses desdobramentos da CPMI, lá muito antes, né, dessa comissão mista aí acontecer na prática. A gente já sabe de muitas coisas de bastidor. Hoje você precisa estar aqui com a gente, já compartilhando, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas pelas informações que a deputada Adriana Ventura trará, principalmente informações, Thiago, de bastidor, que é o mais importante. Eu costumo dizer que em Brasília, quando se ligam os holofotes, muitas falas, né, mudam de posição, digamos assim. Quando os holofotes são apagados, as opiniões também acabam mudando. E eu sei que a deputada Adriana Ventura é uma deputada de muito posicionamento, né, e tem se destacado tanto nessa CPMI. Muito bom. O tempo da deputada é corrido, né? Todo mundo sabe, então vamos colocar ela aqui com a gente. Deputada Adriana Ventura, muito bom dia, seja bem-vinda, obrigado pelo tempo na agenda, pelo prestígio aqui nos nossos canais. Tanto eu quanto o Milton somos ativistas da causa do aposentado, não agora, né? Porque tem muita gente se aproveitando desse hype da CPMI. A gente está na luta aí há mais de 5 anos já, consolidados aqui no YouTube, como jornalistas previdenciários, digamos assim, né? Uma área que ninguém criou, ninguém se preocupou em cuidar. Tem jornalista esportivo, jornalista político, mas previdenciário não tinha ninguém querendo falar com o idoso. E aí esse roubo vem muito de denúncias que partiram dos nossos canais, e a gente fica muito feliz de ter acontecido o que aconteceu, porque hoje estamos na grande mídia e ficamos muito felizes com a atuação da deputada na CPMI. O vídeo de ontem quase me levou às lágrimas, confesso, e por isso entrei em contato com a Betina, com aquela comemoração genuína, né, que a gente vê quando a pessoa grava por interesses partidários ou quando é o coração da pessoa que está falando. E teve muito coração, daqui a pouco a gente vai repercutir aquele vídeo com a deputada. Mas, primeiramente, seu bom dia, e já vou emendar a primeira pergunta. Por que nessa CPMI, mesmo a gente tendo o relator e o presidente de direita, né, que foi uma vitória que eles queriam pôr pessoas de esquerda, por que nessa CPMI a gente estava perdendo tanta votação para o pessoal da esquerda? Muito bom dia. O áudio, vamos liberar o áudio aqui, deixa eu ver se é aqui ou se é aí. Eu já liberei. Bom dia, Thiago. Por incrível que pareça, eu sou a rainha da saúde digital, mas eu sou analógica. Então, até para os idosos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, eu também sou analógica, adoro papelzinho, escrever coisas e tal. Mas bom dia, Thiago, bom dia, Milton, prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes, assinantes. Olha, na Câmara e no Congresso sempre tem um fenômeno que não é fácil de explicar, né? E o fenômeno que não é fácil de explicar é como as coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas ficam olhando e falam, mas o que isso quer dizer? Não entendi nada do que aconteceu. E assim,
Existe uma questão de composição partidária. Isso quer dizer o quê? As comissões do Congresso são feitas, são baseadas no tamanho das bancadas. Então, por exemplo, você tem um partido muito grande, que nem o PL, né? Ele é um partido que tem 90 deputados, ele vai ter um número proporcional de participantes da CPMI. Então, se a CPMI, vamos supor, tem 30 pessoas, o PL vai ter 4 cadeiras. O PT, que é do mesmo tamanho, tem 4 cadeiras. O outro partido que é menor vai ter 3. E assim vai indo proporcionalmente. Mas por que eu estou contando isto? Porque a tua pergunta foi muito específica. Porque a composição da comissão mista parlamentar de inquérito e de todas as comissões está muito atrelado ao líder partidário. Então, no começo, foi eleito ali, a gente conseguiu fazer com que o presidente da comissão e o relator, a gente passou por cima do acordão partidário de colocar os de sempre para tudo acabar em pizza. E, por meio de uma jogada muito bem feita, inclusive, pelos colegas do PL, foi o Sóstenes com o Rogério Marinho, que é o líder da oposição, junto com o Marcel, eles conseguiram fazer com que um presidente, um relator fosse eleito que não fosse do grupão para acabar em pizza. Só que o que aconteceu depois? Porque nesse dia a gente teve maioria, certo? A gente pegou e elegeu o presidente. Depois, conforme foi avançando, eles começaram a trocar os membros da CPMI para colocar pessoas para votarem que nem o governo quer. Ponto. A maior parte dos partidos é da base do governo. Então, se eles quem que começaram essa mudança? Líderes partidários. Por quê? O fato de um parlamentar estar numa comissão, se ele faz algo que desagrade o líder, ou vai contra uma orientação, ou vai contra um acordão, o líder tem o poder de falar, escuta, eu estou te tirando da comissão, pode sair. Vou colocar o fulaninho que vota de acordo com o que eu quero. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas como vocês perderam de novo essa votação? Então, se a gente tem 30 e poucos participantes numa CPMI, pensem que hoje a proporção é mais ou menos 18-12. Eles conseguiram maioria na comissão. Então, qualquer requerimento que eles coloquem, eles têm maioria. Por isso que muitas vezes tira para votar, acaba fazendo um ajuste outro lá, porque eles têm maioria. Então, o que aconteceu ontem foi mais do que uma vitória. Foi uma coisa inesperada, porque eles tentaram dar o golpe, mas não conseguiram, entendeu? Foi isso que aconteceu. Mas me explica, o que mudou de estratégia para vocês conseguirem ganhar a votação de ontem? Tava perdendo. Olha, na verdade, só isso, porque tá todo mundo falando, inclusive eles estão falando, teve fraude, que coisa horrorosa. Então, só para a gente entender, há muito tempo a gente está tentando convocar muitas pessoas que têm muito a dizer, né? E aqui, independentemente de ser direita, esquerda, centro, pouco importa. Vamos pensar na problemática da roubalheira dos aposentados, que temos culpados. Tem gente que meteu a mão em dinheiro de aposentado. Não interessa de onde veio. Meteram a mão. A gente quer investigar todo mundo. Todo mundo que tem alguma coisa a dizer, seja sobre desconto associativo ou crédito consignado, tem que ir lá depor. E começou a ter uma blindagem enorme por parte da base do governo de se recusar e não querer que muitos depusessem. Então, isso a gente viu ao longo, quem acompanha a CPMI sabe, só para vocês terem ideia, o PT blindou até os diretores dos bancos, gente. Bancos! Os diretores dos bancos foram blindados pelo PT, todos, eles vão blindando pessoas que possam chegar a outras. Eles são os reis da blindagem. E ontem, o que aconteceu para as pessoas entenderem? Mas o que aconteceu ontem? Normalmente, quando começa uma reunião, sempre vai o líder da oposição, que é o senador Rogério Marinho, conversar com o deputado Paulo Pimenta, que é o líder do governo e da base do governo, todos os partidos de esquerda e alguns do centro. Eles se reúnem numa sala para falar, olha, hoje na pauta tem isso. Tira esse que a gente não concorda e você tira esse que eu não... Eles fazem um combinado para não ter uma votação, um requerimento por requerimento nominal, aquelas... Então, eles fazem meio combinado, você tira 4 que eu tiro 4, você tira isso que eu tiro isso, para ser uma coisa mais rápida e a gente entrar no depoimento. Mas ontem não aconteceu isso, porque eles estavam blindando tanta gente e nós da oposição falou, chega,
Chega! Essa história de mesada do Lulinha tem que ser apurada. Essa história que o fulaninho, parlamentar A, B ou C ganhou dinheiro, tem que ser apurada. A gente quer ouvir pessoas, porque a CPMI precisa ouvir peixe grande. Chega de ouvir peixinho pequeno, que é laranja do laranja do laranja do laranja. O Brasil não merece isso. Então, nós combinamos que não teria acordo nenhum, que a gente ia votar requerimento por requerimento. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, mas isso quer dizer que vocês iam perder todos, certo? Certo, a gente ia perder todos. Mas o Brasil ia ver quem quer blindar e quem não quer blindar. Então, essa foi a nossa estratégia de ontem. Tem 80 requerimentos, se precisar votar os 80, passar as madrugadas aqui, um a um, nominal, a gente vota nominal todos. Então, essa foi a estratégia. O que a base do governo, o PT, o líder Paulo Pimenta fez? Ele, com o senador Rodolfo, falaram, tá bom, então a gente vai fazer um requerimento para votação em bloco de tudo. O que é votação em bloco, para as pessoas entenderem? Quando você não quer votar um por um, você entra com um requerimento de votação em bloco, e se tiver maioria, quer dizer que os 80 requerimentos serão votados juntos com um sim ou com um não. Nesse então, isso quer dizer passa boiada, né, Adriana? Nesse boiada, ó, é boi, boiada, cabrito, porco, galinha, o que vocês quiserem passar ali. Por que eles fizeram isso? Eles não queriam se expor, mostrando que eles estavam blindando todo mundo. Então, eles usaram aquela desculpa, e não colocaram requerimento tal, porque ou vota tudo ou não vota nada. Aquela conversinha mole deles. E eles entraram com requerimento de votação em bloco, que a gente ia perder, tanto assim que perdeu, certo? Vocês viram. Então, a primeira votação de ontem foi para votar tudo em bloco. Eu votei não. Eu não quero votar em bloco, eu quero votar um por um para o Brasil ver quem blinda quem. Né? Eles ganharam, foi 18-12, uma coisa assim, que geralmente é a proporção. Então, eles ganharam. Isso quer dizer o quê? Nós fizemos a votação em bloco, nós perdemos, isso quer dizer que não seria votado um a um. Aí veio a parte boa da história. A segunda votação era a votação para definir se aprovava todos os requerimentos ou eles não seriam aprovados. Então, todas as quebras de sigilo, todas as convocações, tudo que estava ali, eu votei sim para aprovar tudo. E eu quero deixar bem claro aqui, porque aqui, sinceramente, boa parte dos parlamentares da comissão, a gente quer saber a verdade. Então, eu, por exemplo, o governador Romeu Zema é o meu governador, é o governador de Minas Gerais, né? Eu sou de São Paulo, mas ele é do meu partido, tal. Eu votei a favor da convocação dele. Eu votei a favor da quebra de sigilo dele. Porque eu acho que quem não deve, não teme. E o governador tem essa postura também, quero deixar claro. Então, a gente votou sim. Qual que era o voto assim? Aprova ou não aprova? Sim. Só que não dava para ser nominal. E como não dava para ser nominal, o presidente se baseia no quê? Em quem estava na comissão, ali fisicamente. Então, os que não queriam aprovar tinham que ficar de pé. E qual foi a grande polêmica? Mas eles têm mais gente que a gente. Como é que a gente ganhou? É isso que todo mundo quer saber. Por que a gente... Porque o regimento, o presidente se baseou no regimento, onde diz que tem que ter maioria. Se você olha o painel, a gente coloca digital quando chega, né? Se você olha o painel, tinha 31 presentes. Se tem 31 presentes na comissão, tinha que ter no mínimo 16 pessoas em pé. E não tinha. Logo, todas as convocações, todas as quebras de sigilo dos 80 requerimentos foram aprovados. Motivo de muita alegria para todo aposentado, para todo idoso, para o Brasil, para quem quer verdade de fato, né? E não enfiar a sujeira debaixo do tapete. Eu expliquei, gente? Acho que eu fui... então tá claro, bom. 100%. Então tá bom. Eu quero trazer aqui uma imagem para a gente. Essa é a imagem do Adroaldo Portal. Essa imagem foi feita no início do governo Lula, agora em 2023, quando nossos canais já amplamente recebiam as denúncias desses desvios. Ele é teu amigo? Ele é teu amiguinho? E eu já o conhecia, já acompanhava. Eu vou para Brasília desde 2020, deputada, acompanhando que legal. Pautas. Eu levo para Brasília justamente projetos de lei e vou acompanhando. A gente instrui o aposentado
a colocar em prática realmente o direito deles, né, de reivindicar, de cobrar de um deputado o andamento de determinados projetos. Dentro dessas pautas, eu, ao saber que o Adroaldo era, então, secretário de Previdência, agendei uma audiência com ele e assim eu fui para Brasília e fui recebido. Foi exatamente neste dia, ao lado aí da sala do ex-ministro do PDT, né? O Lupe. Exatamente. Foi exatamente nesse dia que eu falei, Adroaldo Portal, estão acontecendo descontos indevidos em um volume absurdo e eu queria que você, como secretário, me dissesse o que está acontecendo, porque isso não é normal. E a resposta, então, na época, foi, Milton, são descontos pontuais, algo realmente que já está sendo tomadas providências. Realmente, lamentavelmente, foi aquela resposta para justificar como se eu fosse realmente alguém leigo. Só que até então, o deputado, a gente realmente já tinha um volume muito grande. O que é que eu quero trazer com essa imagem do Adroaldo? A gente sabe que o Adroaldo hoje está preso, porque já se foi comprovado, né, depósitos indevidos. O que eu quero trazer para o cerne dessa discussão agora é, além da questão do Adroaldo, você já bem falou aqui que, lamentavelmente, os peixes grandes estão sendo blindados. Para piorar um pouco essa situação, a gente ainda tem um STF que tem, né, dentro aí do que eles chamam de ampla, né, defesa pela Constituição, concedido habeas corpus que, para mim, são minimamente, no mínimo, duvidosos, já que são ostentados justamente pelos peixes grandes. O que a oposição pode trabalhar, ou já tem trabalhado em bastidor, para que a gente possa, de fato, fazer a população acreditar que essa CPMI não vai terminar em pizza, por conta dessa blindagem sistemática que vem acontecendo? Bom, Milton, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu acho que essa questão de ir a Brasília, instruir os aposentados, você e o Thiago, até para todo mundo, para que todo mundo saiba que a gente precisa ser ativo, né? É aposentado e tal, mas a gente tem que ir atrás, tem que cutucar, tem que incomodar. Eu passo o dia irritando as pessoas, tá, gente? É o dia inteiro cutucando um e outro. Agora, sim, eu sempre gosto de falar, até porque você falou da questão de acabar em pizza, eu pessoalmente acho que essa CPMI não acabou em pizza. A pizza que queriam fazer já não fizeram, começando pela eleição de um outro relator e de um outro presidente que deu um outro caminho. Eu acho que ela também não acabou em pizza, porque os grandes figurões do INSS, servidores de alto escalão, seja o Alessandro Stefanuto, que foi presidente do INSS, Probleminha no áudio da deputada. Tá muda, deputada. Não estamos ouvindo. Tá ouvindo ela, Milton? Não estou ouvindo. Não deputada, tá ouvindo? A gente não está conseguindo te ouvir. Acredito que foi porque você recebeu uma ligação, talvez, né? Alguém deve ter ligado para ela. Tem que falar que nem o Bolsonaro, quando assim, não tá vendo que eu tô em live, não, pô? Não, ainda não. Qualquer coisa, vai ser necessário a senhora sair e entrar no link novamente. Deputado, hein? Fala bem. Tá é muito importante, Thiago, a gente ter essa perspectiva. Eu fiz essa pergunta agora, tá? Até esclarecendo. Eu também, particularmente, tenho um posicionamento de que se essa CPMI acabasse hoje, a gente já estaria muito satisfeito no sentido do que ela expôs. Primeiro porque situações como a que eu também trouxe agora, de apresentar isso para a Secretaria-Geral da Previdência e você ser tratado muitas das vezes como um retardado, vendo o que não existe, isso não aconteceu, tá? Então, eu provei, de fato, né, está mais do que provado, a própria CPMI provou que sim, não só o Adroaldo Portal, mas tantos outros nomes que, se de fato forem investigados sem nenhum empecilho por parte do STF ou da base do governo, a gente vai ter muita podridão vindo à tona. Agora sim, e a pergunta que eu fiz para a Adriana, eu estava dizendo aqui, Adriana, que a minha pergunta é que eu, de fato, particularmente, não acredito que essa CPMI, se acabasse hoje, já não teria acabado em pizza, porque o que a gente já expôs
foi excepcional. Na verdade, eu trago essa indagação que a gente escuta muito, né, do nosso público, e muitos, lamentavelmente, porque não entende a profundidade e a grandiosidade do que já veio à tona com o que a gente já colocou. Mas é óbvio, tem muita coisa ainda para sair de baixo aí dessa podridão chamada desvios associativos, sindicais e, Adriana, eu trago até rapidamente consignados, porque aí, na verdade, é a cereja do bolo. E eu te falo isso porque esse é o nosso dia a dia, há mais de 8 anos, recebendo denúncias desesperadas de aposentados que, lamentavelmente, inclusive alguns, eu falo aqui porque eu conheço de maneira muito íntima muitos deles, Brasil ou fora. Lamentavelmente, muitos já se perderam ao longo do caminho, né, vencidos pelo cansaço ou, lamentavelmente, tirando a própria vida. Infelizmente, tivemos casos lamentáveis, e isso não vai para a grande mídia, que é o que eu mais falo, sabe, Adriana? O maior problema do aposentado que vive escanteado, a CPMI, para mim, é uma lavagem de alma, porque eu trouxe para a frente das câmeras essas milhões de pessoas, lamentavelmente, por muitos parlamentares esquecidos. Eu acho que o que você falou é muito importante, até porque a gente tem várias pessoas que são esquecidas ou invisíveis no nosso país, né? E a gente está falando de pessoas que sempre trabalharam, são aposentados, que contribuíram e hoje que mereciam estar descansando, pelo menos ter algo digno, tem que ficar preocupado com o que estão roubando, estão metendo a mão no que é deles. Então, eu pessoalmente quero que todos apodreçam na cadeia. Olha, eu nem vou falar o que eu quero, que ia pegar até mal aqui, mas eu não, voltando para a pizza, eu acho que a gente avançou muito, a gente foi muito além do que a gente poderia ter ido se a gente não tivesse mudado aquela presidência. Porque o careca do INSS, os grandes operadores estão presos. O careca do INSS e o Maurício Camisotti. O Adroaldo, que é o número 2, está preso. 3 ex-presidentes, 4 do INSS, estão presos, servidores, presos. Tem muitas pessoas ainda que queremos prender, tem foragidos. Agora você vai falar, quem que a gente não chegou? Quais são os peixes grandes que faltam? Que eu acho que essa é a pergunta, né? Então, eu não gosto de acusar ninguém sem prova, com toda certeza. A gente tem que ser muito cuidadoso com acusar uma pessoa ou outra, mas todos os caminhos levam ao filho do presidente Lula envolvido nisso. Não sou eu que estou falando. São delações de pessoas presas da Polícia Federal, relatórios da Polícia Federal. Então, o que a gente conseguiu ontem para chegar nesses peixes grandes? A gente conseguiu quebrar o entorno dessa construção criminosa que foi feita de pessoas importantes. Quem? A publicitária do PT, quebrou o sigilo dela. A Roberta Luxinger, que era por meio da sua empresa. Aquela lobista que era muito ligada ao careca do INSS, super amiga, melhor amiga lá do Lulinha, sei lá mais o quê, que fazia essas transferências de 300 mil reais da mesada dele. Foi a que mandou o careca jogar o celular no lixo, né? Pois que mandou do lixo, que tirou o nome, aquelas coisas que a gente... Outra coisa importante, tem conexão do INSS com o Banco Master, porque aí é o emaranhado de podridão. Então, o INSS está conectado com o Banco Master. Ontem, nas 80 coisas que foram aprovadas, está lá, quebra de sigilo do Master, quebra de sigilo do diretor do Master, quebra de sigilo do PicPay, que é uma empresa dos irmãos Batista, que a gente meteram a mão em consignado, meteram a mão num monte de gente. Olha, eles avançaram para cima de crianças, para cima de pessoas mortas. Precisa dizer mais alguma coisa do caráter, ou melhor, da falta de caráter, da canalice desse povo? Então, tem muita coisa para fazer. E o outro ponto, que daí eu também acho importante... Alguns parlamentares foram citados. A gente viu que o senador Davi Alcolumbre, de uma maneira vergonhosa, pediu sigilo dos passeios do careca do INSS lá pelo Senado. É um absurdo isso. Exatamente. A gente viu que tem assessores envolvidos de parlamentares que foram citados. Tem senador, tem deputado. E eu falei, a minha fala ontem, falei, cara, eu quero ver o senador sentado aqui explicando, quero ver o deputado sentado. Porque não é acusar, eles têm muito que esclarecer. Então, senta e esclarece. Se fosse eu, sentava lá e esclarecia. Quem não deve, não teme, não é isso? Exato. Adriana, só para complementar a pergunta que eu tinha feito, Tiagão,
como é que você, junto com... Eu tenho visto a presidência da CPMI muito ativa e combativa, com todo respeito, claro, quanto à questão desses habeas corpus, um atrás do outro, impetrados aí pelo STF, principalmente para esses grandes nomes, e afastando eles da possibilidade de um depoimento. Eu conversei... Bom, primeira coisa, falando sobre o STF, vocês sabem, eu tenho muitas críticas, né, sobre, assim, e acho que agora o Brasil está vendo, né, não só pelos 129 milhões de motivos, mas pelo que aconteceu com o Dias Toffoli também, essa coisa de jatinho para cá, envolvido até o pescoço no escândalo Master e outras coisas mais, mas a questão também da relatoria, tá com o ministro André Mendonça, é uma coisa que, pessoalmente, eu acho que é muito boa para o Brasil. Independentemente de passar raiva quando chegam habeas corpus que a gente não quer que chegue. Falar assim, como que ele deu esse habeas corpus? Eu fico doida. Mas eu tive a oportunidade de perguntar para o ministro e questionar algumas coisas. E a questão dele é a coerência, porque o mesmo habeas corpus que ele deu desde a época da Covaxin, ele segue dando. Eu acho que a questão é a coerência. Por mais que eu discorde, ele está no papel dele. Eu posso até discordar, achar que o ministro do STF não pode fazer isso, mas hoje é o que temos. Então, esses habeas corpus, eu ficaria muito brava se não tivesse coisas avançadas do outro lado. Mas quando você vê que ele também autorizou quebra de sigilo de Lulinha, está mandando devolver para a CPMI a documentação que o Dias Toffoli tinha segurado, né, do Vorcaro. Ele está tomando umas atitudes que são boas para o Brasil e está liberando acesso. Então, a gente pode não concordar com tudo, a gente passa até raiva, porque a gente está lá, quer ouvir o Vorcaro, quer ouvir não sei o quê, mas eles também estão trabalhando, ele está trabalhando no paralelo com a Polícia Federal e muita coisa boa está acontecendo. Eu, por exemplo, fui surpreendida no dia do Adroaldo, foram vários presos, né, em Brasília é um ovo, né, gente? Todo mundo ali meio que... Eu acordei 10 para 6 da manhã, com porta sendo quase derrubada ali de pedido de busca e apreensão de uma pessoa que era vizinha minha lá, né? Em um dos condomínios de Brasília. Então, é importante, quem nos ouve, saber que muita coisa está sendo feita. É claro que tem gente que está escapando, que dá raiva, é claro que tem bandido solto que dá raiva, é claro que estão tentando blindar um monte de coisa, e a gente fica indignado, mas a gente avançou bastante. Eu acho que tem muito para avançar, né? Nossa luta agora, gente, é prorrogação da CPMI. Nós já temos assinaturas, o Marcel Van Hatten recolheu... e essa prorrogação deve ser automática, ou deveria, e o Davi Alcolumbre não está querendo ler, está fugindo, tanto assim que não teve sessão esse mês praticamente no Senado. Ele não vai ter uma sessão do Congresso Nacional para ler, mas a gente vai conversar com ele essa semana, já tem gente conversando com ele, porque é importante para o Brasil. Porque a CPMI, o prazo dela é 31 de março, 28 de março, se eu não estou enganada, e o nosso pedido é que seja prorrogada por mais 120 dias até julho, porque tem muita coisa para descobrir, tem muita gente, porque eu acho que o Brasil precisa ver, e eu acho que as pessoas, os bandidos, precisam ser expostos. Esse é o único ponto, né? E outros que foram acusados injustamente têm que ter... tem que ter o direito também de se defender, de falar, olha, estou aqui, né, não tenho nada a ver com isso. Eu acho que é muito importante esse passar a limpo. Muito bom. Eu tenho uma pauta aqui, eu fiz 5 perguntas, deputada. Eu vou ficar muito feliz se você conseguir me dar as respostas das 5. Por isso que eu estou um pouco aflito aqui. A deputada me deu meia hora com 5 perguntas. Meu Deus, vamos expandir essa agenda um pouquinho. Não, mas a gente abre outro dia. Eu venho outro dia aqui conversar com vocês, vai ser um prazer. O papo está muito bom. Qual que é o feeling da deputada? Eu vou fazer perguntas secas, assim, sem muita introdução, para deixar a deputada falar. Qual que é o feeling da deputada do que pode aparecer com a quebra do sigilo bancário do Fábio Lula da Silva? Porque se a briga ontem foi pela quebra do sigilo, você imagina a hora que apareceu o sigilo. O que é esse sigilo no feeling da deputada? Olha, falando isso da maneira mais fria possível, eu não sei se na conta dele ou na conta de um familiar dele, de alguém próximo, seja da esposa, a gente está até cuidando do entorno, né? Porque pessoa que é... mas muitas mesadas e muitos valores sem lastro, né? Porque, por exemplo, infelizmente, eu não tenho muitos depósitos de 300 mil na minha conta. Aliás, eu não tenho nenhum.
Eu acho que poucas pessoas podem se dar ao luxo de ter depósitos de centenas, né, de R$ 1.000 ali. Então, eu acho que vai ser. Eu acho que a gente precisa ver, até para não acusar injustamente, porque não Sim. falou que o líder do governo fala sempre que é um absurdo, que, cara, abre a conta. Que coisa mais natural? Se alguém falasse assim, ó, você está recebendo aí mesada, milhões e tanto, toma minha conta aqui, olha. É tão simples. O que entra na minha conta eu sei, é o salário que eu dou como professor, o salário de deputado, acabou. Então, né? Então, a gente sabe quais são as fontes de receita. Não? Então, existe uma... Eu acho que a gente vai achar... Se não achar essa mesadinha lá, vai ter que fazer uma busca nos familiares dele, ou nas pessoas próximas, porque, né? Porque depois de Lava Jato, de Petrolão, de Mensalão, infelizmente, o pessoal vai criando subterfúgios, vão criando caminhos, esquemas, para justamente não ficar tão na cara assim. Mas eu acho que não custa nada. A movimentação da conta bancária pode trazer informação importante e relevante. Só para complementar, já passo a bola para o Milton. Se encontrar dinheiro vinculado ao careca do INSS, o que pode acontecer com o Fábio Lula da Silva e com o pai do Fábio Lula da Silva, na sua opinião? Olha, o que pode acontecer de fato, ele fugiu para Madrid já, todo mundo sabe disso. Ele está morando em Madrid. Não é de hoje, é do ano passado. Ele já está fugido lá, né? Já foi para lá. O que pode acontecer, ele está com prisão decretada, vai ser julgado, vai ser tudo, enfim. E eu acho que o processo, o que vai acontecer com o pai dele é que eu espero que aconteça, né? Que tenha realmente uma apuração e até que ponto o Sabi tinha responsabilidade, porque querendo ou não, quem indicou os ministros, os presidentes do INSS, foi tudo o pai dele. Então, se o pai dele indicou pessoas, eu lembro do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que foi lá, um ativista de carteirinha, sabe? E um cara que é presidente do INSS é do Brasil todo. Então, quando você começa a misturar ideologia partidária com um trabalho que tem que ser feito para todos os brasileiros, a coisa vai muito mal, obrigado. Então, o presidente vai ter que esclarecer se sabia, se não sabia, até que ponto estava envolvido, porque é muito estranho todos os número 1 do INSS estarem presos comprovadamente, com propina na conta, com dinheiro na conta, com milhões e milhões transitando, roubalheira sem fim. Vai falar, o presidente não sabia? Eu duvido. Eu acho até interessante e importante, Adriana, aproveitando a tua presença, tua influência através do Partido Novo dentro do Congresso, a gente sabe que o governo trouxe como ensaio de solução de problema, até para se vender como salvador da pátria em meio a esse furacão, aquele acordão foi feito, inclusive, também com a participação do Dias Toffoli, onde a OAB teve que se calar e o próprio Ministério Público teve que se calar e se dobrar a esta solução milagrosa que foi essa, entre aspas, devolução dos prejuízos que os aposentados tiveram. Foi uma devolução mal feita, não houve um dano moral causado e o aposentado continuou no prejuízo, como muitos continuam, na verdade, né? Tiveram ali seu dinheiro roubado, quem deveria proteger foi quem abriu as portas para os ladrões. E eu queria te direcionar uma pergunta nesse aspecto agora, se através do teu mandato, ou do próprio Partido Novo, como partícipe dessas soluções, trazer algum projeto ou alguma ideia efetiva que possa, de alguma forma, ressarcir o aposentado do prejuízo. Porque se você observar, fazendo uma regressão aí dos últimos anos, o aposentado só se estrepa, tudo só arrebenta nas costas do aposentado, principalmente porque ele não é aquele que vai lá, não tem um lobista para ir no Congresso defender aposentado, tem para defender banco, tem para defender todos os eixos que a gente já sabe que estão sendo defendidos nos bastidores. Assim, Milton, eu gosto muito de olhar real com realidade, também não gosto de vender ilusão para ninguém, tá? Então, assim, sendo muito objetiva, eu concordo inteiramente que é muito injusto o que aconteceu com os aposentados, principalmente porque você está tirando 30, 20, 40 reais, né?
que representa muito para quem ganha tão pouco. Então, quanto Sim. a isso, eu não tenho a menor dúvida. Fora o dano nervoso, você não tem com quem falar, você não se ouvido, enfim, é uma agressão de todos os tipos. Mas a gente vê, por outro lado, esse esforço para devolver desse jeito e da maneira que foi feito também, que daí você tem que concordar, não pode acionar e outras coisas mais, faz parte de um acordo que acho que ele pode até ser questionável, mas o que me deixa indignada, muito além disso, é que ele, o presidente, não faz isso porque é bonzinho, até porque não é ele que paga, né? Todos nós pagamos por isso e acho que a gente tem que pagar, porque os aposentados não podem ser prejudicados, ok? Mas eu não vi o presidente Lula indo atrás de bandido do dinheiro que os bandidos desviaram. Sim. Quero deixar isso bem claro. Porque tem bilhões e bilhões e bilhões de reais que saíram do país, que estão... Eu não vi nenhum esforço, eu cobrei até a Advocacia Geral da União, porque eu falei, para contratar advogado para o ministro Alexandre de Moraes, para os abusos dele, vocês contrataram no dia seguinte. Cadê advogado contratado nos países, paraísos fiscais, isso aqui, para correr atrás dessa roubalheira dos aposentados? Porque é tudo comparsa, todo mundo ali é cúmplice. Então, eu gosto de fazer essa pontuação de uma maneira bem clara. Eu acho, também, por outro lado, falar de compensação, de danos, de não sei mais o quê, na realidade que a gente está vivendo hoje, né, país ladeira abaixo, eu acho uma coisa muito, muito improvável e impossível, Milton. Eu, pessoalmente, olhando, o pessoal, para pagar qualquer coisa, tem que tirar do arcabouço. É o governo do caixa 2, é o governo da mentira. Então, eu acho que, até para não vender falsa ilusão para aposentado nenhum, sabe? Eu vejo que os deputados que tem lá ficam vendendo, né, fica vendendo ilusão para aposentado. É 14º, 15º, 16º. Eu chego pro cara e falo assim, você tem coragem de falar isso? Você sabendo como a coisa funciona aqui? Então, eu acho que a gente não pode enganar ninguém. A gente tem que falar as coisas como são. E ainda mais que a gente está num ano eleitoral, eu acho que a gente tem que se blindar dessas promessas vazias, até em respeito aos aposentados. Muito bom. Tem um vídeo que eu queria trazer aqui para nossa apresentação, rapidamente. Tira esse banner aí para mim, Milton. Acho que você vai me ajudar, para a deputada não ficar escondidinha. E aí eu venho com a pergunta na sequência, porque esse vídeo ele é muito emblemático para mim, porque ela fala num tom maternal com o Eric Douglas Fidelis. Agora sim a Adriana está ali. E aí eu vou vir com uma pergunta maternal. Você, tá bom, pode vir. Deputada, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 2,5. 2,5, então tá bom. É bastante. 2,5 que tem aquela que não é filha, mas a gente cria como se fosse. Exato. Eu tenho um só, eu sei o que é um tom paternal. E foi muito legal esse vídeo que você fez. Eu queria trazer ele e a gente contextualiza com a pergunta na sequência. Vamos lá. Você, quando eu estou aqui, sinceramente, doeu meu coração ver você, um rapaz tão jovem, novo, envolvido nisso. Eu sempre fico realmente sensibilizada porque eu vejo como jovens se envolveram nesse crime horroroso. Mas uma coisa é fato, você tem um pai que era diretor de benefício do INSS, que estava numa posição, você se beneficiou disso. O que para mim não está claro, mas porque para todo mundo ficou muito claro que ou você é laranja do seu pai e tal, mas 34 anos você já tem idade para valer alguma coisa. Quando você entrou aqui, eu pensei que você tivesse 20. Falei, nossa senhora, não sabe nem o que está fazendo, está assinando as coisas aí do pai. Quando você começou a responder, eu falei, não, ele sabe, 34 anos já é um homem, já é casado, já responde. E proteger ou não o seu pai mostra duas... Gente, dá licença, eu não consigo fazer a exposição aqui. Quem não está afim, vai e sai da sala. Obrigada. Você tem todo o direito de defender o seu pai e assumir a postura que você quiser. Agora, eu fico indignada de um jovem como você não responder com clareza coisas básicas. E eu sei que você tem um direito constitucional, mas você tem um direito muito maior, na minha visão, e se eu fosse você, com o teu futuro, com o futuro do teu filho, com o futuro das próximas gerações, com o futuro do país. E a tua postura me choca, porque defender teu pai eu entendo. Agora, negar o óbvio... Então, das duas, uma, você é laranja do seu pai, ou você é cúmplice do seu pai, não tem outra alternativa, querendo ou não, não tem outra alternativa. Agora, assim, para você, Eric, porque você ainda tem tempo. Respeita a tua vida, respeita a tua família, respeita
os teus filhos, os teus futuros. Você tem filhos? Tenho um filho. Respeita o teu filho. Respeita. Sabe? Faz alguma coisa para virar essa chave, virar essa história. E se você errou, vira essa chave. Fale. Você não tem que pagar por erro do teu pai. Você tem que pagar pelos teus. Então, se blindar é muito... Não te dignifica. Proteger teu pai eu consigo entender. Agora, blindar bandido e todo mundo eu não consigo. Esse mesmo discurso da deputada, na minha visão, ele pode servir em breve para o Fábio Lula da Silva. E aí, na minha opinião, se o Fábio Lula da Silva fosse o meu filho, e eu, pessoa honesta que sou, e pode rasgar meu sigilo bancário que não vai ver dinheiro sujo, eu, como Lula, eu falaria, filho, vem aqui, meu companheiro. Você roubou. Você roubou. Porque o pai pergunta para o filho e o filho responde para o pai. Não fala assim, se ele roubou, ele vai pagar, como ele falou. Então, filho, você roubou? Pai, eu roubei. Então vamos fazer o seguinte, eu sou a pessoa mais honesta desse mundo, sou a alma mais honesta desse país, e como a alma mais honesta desse país, eu abrirei agora rede nacional e falarei que o meu filho roubou, porque eu sou honesto. Olha, o meu filho infelizmente errou, ele roubou aposentado, eu não deixaria o meu filho ir para uma CPMI, para esculhambar, abrir a conta dele para mostrar, eu faria isso. E aí a pergunta que eu trago para a deputada, eu estou errado como pai de fazer isso com meu filho? O que você faria se sem querer rogar praga, se o Fábio Lula da Silva fosse o filho da senhora? Se o Fábio Lula da Silva fosse meu filho, ou se isso acontecesse com a minha filha, eu entraria em rede nacional e falaria assim, olha, estou muito triste, minha filha errou e vai pagar pelo erro dela. E minha filha vai seguir o rito normal, vai ter que ir para a CPMI, ela vai para a CPMI, depois sim. Eu deixaria minha filha aí. Porque quem erra tem que assumir as consequências do erro. Sensacional. E ponto. Com dor no coração, chorando por dentro, com 10 facas cravadas. Mas, gente, assim, como é que a gente quer que filho cresça? E foi o que eu falei pro Eric. Eu fiquei muito mal aquele dia do Eric. Não é só o que tá lá. Porque você vê um menino, bonito, jovem, com futuro, envolvido no emaranhado, as pessoas erram. O problema não é a pessoa errar, porque todo mundo erra, né? Tem erros que são absurdos, mas as pessoas erram. Agora a questão é o que você faz com o erro. E o que eu fiquei chocada, eu falei, ele já tá numa CPMI, ele vai continuar batendo, ele tá preso, esse menino tá preso, gente. Né? Errou, tem que responder, mas tem que assumir. Então eu acho que essa questão do assumir é isso, né? As pessoas saem mais fortes de situações como essa. Ô, Adriana, existe nos bastidores, Thiago, pelo menos até onde as minhas fontes me trouxeram, a possibilidade, Adriana, do Careca fazer uma delação premiada. Vocês acreditam realmente nisso? Gente, vamos ver o real com realidade. Né? Olhando o real com realidade. A República tem muita gente envolvida dos 3 poderes, o jogo é muito pesado. Pesadíssimo. Né? Vocês sabem, então só para falar objetivamente, vocês viram essa semana a moça Ingrid, esposa do Marcelino, que foi depor e não conseguiu depor? Vocês viram isso? Então as pessoas falam, que é isso, que é aquilo? Vamos pensar, essa mulher tá rolando muita ameaça de família, ameaça de morte, ameaça de filho, O estado dessa mulher ali mostra claramente, aliás, todos que estão lá. A gente sabe que não é fácil sentar ali, mas o jogo é pesado, porque se for falar alguma coisa, vai acontecer isso. Então, muitos estão sendo ameaçados, está tendo ameaça cruzada de tudo que é lado. Um entrega o outro, se eu cair, você cai junto. Então, tem muita gente não dormindo em Brasília, tem muita gente bem nervoso. Eu vejo, principalmente como a gente tem ligação da CPMI com o Master, o que estavam tentando fazer é anular um com o outro. A gente não abre a CPI do Master, a gente deixa abafar, porque envolve um monte de gente, e a gente liquida a CPMI do INSS, os grandalhões não aparecem. E aí a nossa luta lá é para conseguir prorrogar e conseguir seguir para mostrar para o Brasil quem é quem. Eu acho que esse é o nosso papel ali. Mas que é difícil, eles estão fazendo de tudo para blindar, então. Deputada, você acha que, já falando desse clima pesado que a gente tem ali, a gente percebe, o deputado
o senador Carlos Viana, o deputado Alfredo Gaspar e o deputado Duarte Júnior, você acha que eles estão correndo risco de morte? Não, não acho. Não acho. Sugeriram, né, para eles solicitar segurança, acho que foi até o Sóstenes, né, que fez a sugestão. Mas assim, gente, quando a gente representa e tá lá e fala e cutuca e fala o que precisa falar e faz o que precisa fazer, representa um, critica outro, denuncia outro, a gente tem os riscos inerentes. Eu acho que não tem nada que passe. O senador Carlos Viana fez o que devia fazer, assim como todos nós. Todo mundo tem um papel a cumprir, sabe? Agora, que querem calar muita gente? Querem. Mas a gente não pode desistir por medo. Tem mais uma, Milton? Na verdade, eu acho que para o tempo que a gente teve, a Adriana foi objetiva, foi porreta, como diz aqui do Nordeste, como ela sempre é. Já cruzei muito com a Adriana nos corredores de Brasília, pena que não dá para a gente se falar, que a gente sabe a correria que é aquilo ali, né, ô deputada? Mas nas minhas próximas idas a Brasília, certamente vou te procurar para a gente bater um papo ali tete a tete e trazer mais informações com esclarecimento merecido que o nosso público tanto aguarda. Sempre que a gente traz aqui o respeito que a gente já tem, e a gente sempre procura escolher com muito cuidado aqueles que por aqui passam, para não usarmos nosso espaço e a nossa credibilidade como trampolim político, como já aconteceu lá no passado, nas inexperiências que tínhamos, né, Thiago? Bem lá no início, mas hoje a gente consegue trazer pessoas do gabarito da Adriana Ventura para trocar essas ideias excepcionais com a gente. Não, eu quero parabenizar, assim, porque eu acho que é muito bom você ter um canal direcionado para tirar dúvida, até porque, né, todo mundo sabendo, podendo tirar dúvida, é um apoio muito importante, porque a informação o que rola lá, como acontece, não é óbvio. Então, uma maneira de ajudar. Então, parabéns para o trabalho. Obrigada, Milton. Obrigada, Thiago. A todos os que estão nos ouvindo, tá bom? Passa a minha rede para eles depois. Põe um banner assim com a minha rede. Viu? E, Thiago, não, assim, não é trampolim, não. É só para as pessoas acompanharem mesmo, claro. Conhecerem o meu trabalho. Conhecerem o meu trabalho, é @AdriVenturaSP. Eu acho que eu estou à disposição. Quando vocês precisarem de mais esclarecimentos, se tiver alguma coisa que eu possa ajudá-los, se tiver algum depoimento legal de algum aposentado, de alguém que vocês queiram que eu leia na CPMI, ou algum Perfeito. comentário ou pergunta que eu possa ajudá-los lá, vocês podem me usar. Eu estou lá para representar, eu estou lá para ajudar, esse é o meu papel. Então, eu acho que é importante eu cumprir o papel de representar, tá bom? Então, contem comigo lá. Tem muitos parlamentares que lutam para que essa verdade apareça, para que isso não vá para debaixo do tapete, para que os aposentados tenham o respeito que merecem, tá bom? Então, muito obrigada. Vai lá, Deixa Thiago. eu só fazer a última. Eu perguntei elegantemente para o Milton se ele tinha mais uma, e a gente estava na sequência. Faz uma que eu faço uma, né? Mas ele não tem, então vá. Ele não tem, então acabou o estoque dele, então legal. Nessa live, né, teremos outras, com certeza. A última é simples, deputada. Eu demorei um pouquinho, eu venho do esporte, fazia um pouquinho do jornalismo internacional antes de cair nisso, e aí eu comecei a entender a política, né, e eu nunca entendi bem assim, por que existe uma oposição? Pô, deixa a situação governar em paz, né? E hoje, a gente vê aí no terceiro governo Lula, a corrupção dominando novamente. Acho que só no primeiro que não apareceu tanta coisa, mas no segundo e no terceiro, e junto com o da Dilma, né, veio só corrupção. E aí eu entendi que a oposição está ali como moderador do que o governo atual, que está ocupando a cadeira do executivo, possa fazer de errado. E aí na CPMI, com a atuação dos petistas ali, Randolph, o Rogério Correia, o Pimenta, a gente vê que não tem uma preocupação em conter o que está sendo feito de errado, e simplesmente de ocultar, de defender o governo que fez coisas erradas, e toda hora eles querem atribuir ao Bolsonaro. O discurso deles é sempre o mesmo, é repetitivo. Às vezes a gente põe ao vivo para reagir, e eles estão lá. Não, a culpa é do Bolsonaro, Pô, os descontos começaram lá atrás, em 2013. Tem lastro desde o começo do consignado. Então, que culpa? O Bolsonaro teve culpa também? Teve, porque passou pela gestão. Mas não pode atribuir a ele a culpa mesmo, porque o governo atual que explodiu, e eles falam que foi o governo que quis explodir. Não foi uma denúncia do Metrópolis, que a Polícia Federal acatou. O governo nunca, no ano eleitoral, ia querer estar aí com esse monte de corrupção no pé dele. E aí eu te pergunto muito simplesmente, como que você faz para não passar mal, né, respirando esse cenário de defesa do que está errado, numa CPMI que impede
gente que tem que ser investigada e sentar na cadeira, sem querer voltar ao começo da nossa entrevista, mas como que você não passa mal, deputada? Como que é a digestão da deputada? Porque essas coisas me dão refluxo. Bom, primeiro quero dizer que eu passo muito mal, tá bom? Passo muito mal. Tem coisas que eu aprendi, estou aprendendo a abstrair um pouco mais, mas a indignação, assim, ó, sabe, dor de estômago, não dormir à noite, isso é uma coisa comum, porque você fala, como é que pode ser tão canalha, tão mentiroso, tão sujo, tão tudo, né? Tem coisas que passam do limite, porque é mentira deslavada para proteger bandido, que é o que fazem, né? Que não está preocupado com o cidadão, nem com o aposentado, nem com ninguém, estão preocupados em garantir a reeleição, estão preocupados em continuar no poder. Então, eu passo muito mal. E assim, o pessoal tem perguntado, como é que você tem estômago? Eu falei, gente, eu já perdi o estômago, o fígado, faz tempo. É como se eu não tivesse mais, porque se eu ficar canalizando, porque é muito difícil, mas a gente aprende a lidar com isso. Obrigado, deputada. Foi uma satisfação, um prazer imenso ter a honra da presença da senhora aqui no nosso canal. A gente espera que você continue com essa firmeza lá na CPMI, a gente vai estar acompanhando. O espaço está sempre aberto. Deixa eu fazer uma correção. É @DriVenturaSP, viu? Aí. Okay. Aí tá @Adriana Ventura, não é @DriVenturaSP. É o apelidinho, Adri, tá? Mas então, eu agradeço muito estar aqui, Thiago, Milton, parabéns pelo trabalho, continuem ajudando os aposentados, continuem fazendo esse trabalho que é tão bom, até para eles pertencerem, para eles terem um lugar para extravasar e podem me usar, tá? Se tiver alguma história boa para contar, algum questionamento na CPMI, alguma demanda para o presidente, podem me usar, fiquem à vontade, tá bom? Maravilha. Prazer, então, muito obrigada. Obrigado. Prazer, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, deputada. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui. Como sempre, a gente faz aquele resumo da conversa. Você que está aí do outro lado, gente, vocês têm que interagir mais, meu povo. Olha o gabarito que a gente chegou, olha onde a gente chegou. A deputada que estava no hype. Muita gente não sabe, né, Milton, o que aconteceu ontem ali. Vamos pôr aqui rapidamente, só um Thiago, eu quero até aproveitar a audiência, eu estou acompanhando aqui o chat, o bom da gente fazer lives em dupla é que um dá atenção para uma coisa enquanto o outro está ali, né, movimentando a fala. É importante vocês entenderem, pessoal, que quando a gente traz um convidado, vocês precisam se ater ao tema daquela live, porque previamente já foi combinado que pode ou não ser discutido ali. A gente não pode ser mal educado. Dependendo da situação, claro, a gente tendo uma brecha, a gente mergulha. Mas a deputada estava com um tempo limitado e a gente tinha um tema específico e ninguém aqui foi enganado. O tema está lá na capa da live. A gente ia falar sobre os bastidores da CPMI. Então, não dá para a gente empurrar a goela abaixo outros temas, justamente pelo tempo e pelo respeito à pauta, né, que foi passada à convidada. Então, eu quero que vocês entendam isso da nossa parte. Não é que a gente tem medo de perguntar para deputado nenhum sobre PL 4434 ou qualquer outra coisa. Mas a gente precisa saber o que fazer, como fazer e na hora certa para fazer, tá, gente? Então não nos entendam mal, pelo amor de Deus. E existem combinados nos bastidores. E o combinado com a deputada foi falar sobre a CPMI. Não ia adiantar nada trazer o tema do 4434. Não, seria mal educado da nossa parte, Thiago. E outra coisa, a gente não teria deputada numa outra oportunidade, porque ela ia dizer, vocês me chamam para uma coisa e fazem outra. Gente, coerência, tá, pessoal? Exato. Então é esse cuidado que a gente tem, esse zelo, que às vezes vocês aí não entendem os bastidores, né? Nós estudamos para estar aqui e a gente sabe como funciona uma assessoria de imprensa. E a gente trouxe a deputada que está no hype, tá? Ontem ela foi pivô da votação. A gente não trouxe, com todo respeito ao pastor Marco Feliciano, mas ele não está na CPMI, então não faria sentido trazer o Marco Feliciano para falar do que aconteceu ontem. Olha aqui, você que não está sabendo o que aconteceu ontem, na tela, e você vai ver a Adriana Ventura aqui, ó. Isso aqui, ó, teve um crime ontem lá. Teve um deputado idoso que bateu num ex-atleta olímpico, pra você ter uma ideia, e depois ficou se escondendo atrás da turma do Deixa Disso. Presta atenção aí, ó. E olha a Adriana aqui comemorando, ó.
E isso aqui tudo aconteceu porque foi a votação, a primeira votação que os deputados da base governista perderam nessa CPMI, porque todas eles estavam ganhando. Então, o partido governista que defende tanto a democracia, quando acontece uma votação contrária, reage desse jeito aí. Tá? Então, parte, reflete, não precisa ninguém te falar o que está certo e o que está errado, mesmo porque não é nosso papel aqui, a gente defende aposentado. Mas isso não é democrático. Uma baixaria dessa. Todo mundo ali recebe salário, mas não é para lutar. Não é para ser lutador do UFC, é para brigar pelo povo com palavras, com argumentos, não protegendo gente que está aí nitidamente vinculada ao que aconteceu ali. Né? Se fosse para levar o filho do Bolsonaro, que levasse. É o que ela falou. Eu votei a favor do Zema, que é o governador do meu partido. E lindo. E vou falar uma coisa aqui. Os deputados da direita, ou senadores, ou qualquer político, eles estão presos, obviamente que tem muitos oportunistas infiltrados na direita, tá? Mas eles estão presos ao discurso. Então, quando a gente fala precisa mudar esse país, não pode ter mais corrupção, se a gente elege o pessoal da direita e eles caem nessa armadilha da corrupção, eles estão fora. Porque o discurso da direita é opositor ao que está acontecendo. Infelizmente, está acontecendo corrupção de novo. A gente não gostaria que acontecesse, porque todos nós estamos dentro do Brasil. Então a gente não pode torcer para o governo só porque eu não gosto do Lula, eu vou torcer para que ele catem o roubo dele de novo. Não, eu queria que ele não roubasse. Eu queria que ele criasse ideias. Mas o que foi feito nesses últimos 4 anos? Que a gente fala assim, não, o ano que vem vai alavancar. Porque tem um projeto aí de inteligência artificial, tem um investimento, que nem a mulher que descobriu a polilamina. Pô, perdemos uma patente, cara. A mulher pode ir para o Nobel. E eles perderam a patente na época da Dilma. E aí você tem que falar quem estava lá, porque se fosse o Bolsonaro eu ia falar do mesmo jeito. Baita cagada, pô, perdeu a patente. Era $100 mil, um negócio assim. Perdeu. A mulher está levantando o tetraplégico aqui no Brasil, uma brasileira, que pagou do bolso para ter a polilamina. Poxa. Então a gente tem que entender que existe um movimento de mudança, e aí a esquerda vem com esse discurso de democracia, e quando perde na votação, reage dessa forma. Isso não está certo, está nítido. Quem está querendo defender o povo e quem está querendo proteger membros do partido. Tem mais um vídeo aqui da Adriana Ventura? Tem mais um? Coloca aí mais um. Esse é o do WhatsApp? Não, é outro, né? Tem mais um. Quem é falando aqui? É a Adriana? Pode colocar. Ah, é do Lulinha. Para esconder a vergonha do filho do presidente da República, Lulinha, que recebe R$300 mil de mesada do careca do INSS. Uma vergonha, uma coisa que envergonha qualquer um. Lulinha está envolvido até o pescoço nessa CPMI. Tanto assim que fugiu para a Espanha. Fugiu! É um foragido, filho do presidente. Uma vergonha para esconder a vergonha. Entendeu? Então foi essa deputada que a gente trouxe hoje aqui, linha de frente, né, nas investigações ali, querendo levar realmente os culpados para a CPMI, ou pelo menos, todo mundo tem a presunção de inocência, pelo menos os envolvidos, ou os supostos envolvidos. Não fui eu que tirei o Milton não, tá? Ele daqui a pouco volta para a gente encerrar aqui. Deve ter acontecido algum problema lá. Então, serve para abrir o olho. Agora, o que acontece? Quando a gente traz uma pessoa desse calibre no canal, não pode ter audiência de 100 pessoas em 3 canais, gente. Não pode. Tá? Não pode. E isso eu não falo por mim, não. Porque para mim, tudo bem. Rendeu a entrevista da mesma forma. Eu faço para um telespectador como eu faço para 1000. Não tenho problema de ego com isso, tá? Mas fica difícil trazer pessoas desse calibre
quando vocês não respondem aí do outro lado com a audiência. E quem está aqui não merece ouvir isso, não. Quem está aqui merece aplauso, porque ficou com a gente até o final, interagiu, deu joinha, compartilhou, comentou. Está aqui o Reginaldo, a Ismone, alguns a gente conseguiu pôr lá, está lá a Deise Aparecida. Mas vocês, mais do que espectadores de um canal que não está aqui jogando videogame, como o teu neto e o teu filho gosta de assistir, que não está aqui para te vender nada, que não está aqui só para ocupar o seu tempo com informações que não servem para nada. 2 jornalistas que focaram a vida no previdenciário. Aí do outro lado você tem que ser mais que audiência. Você tem que descer da arquibancada e vir para a arena com a gente. Você não é menor do que eu, você não é menor do que o Milton D'Antunes, você é do mesmo tamanho, você tem que ser embaixador desses canais aqui. Porque são canais que lutam verdadeiramente. A gente briga e discute com um parente nosso, às vezes, que fala, não fala isso no ar. Não fala isso, vai te dar problema. E a gente fala, mas se eu não falar, não faz sentido eu ser um ativista do aposentado. Eu não vim aqui para fingir, o Milton também não. Nós, às vezes, deixamos a preocupação da nossa família de lado para nos expor, que nem eu falei para o deputado, você acha que tem... Você acha aí, do outro lado aí? Quem gostou da entrevista, vamos reagir aí. Quem gostou, tá com o número 1 aí. Quem não gostou, coloca o número 2, que eu aceito crítica construtiva também, mas me fala por que não gostou. Mas a gente tem que estar mais unido, mais integrado, gente. Essas lives têm que voltar a bombar. Passou o fim do ano, o aposentado pegou aí empréstimo da margem, eu não sei o que aconteceu. Entrou um dinheirinho no bolso, vocês estão esquecendo da luta. Não pode esquecer. Então, quem não esqueceu, quem está aqui, ó, todo mundo aí gostou, graças a Deus, Antônio Beles, Luiz Carlos, Solange, não pode esquecer da luta. Esse ano é ano curto, ano de Copa, ano de eleição, ano que o carnaval já veio quase no mês de março. O carnaval muda de data, né? De acordo com as fases da lua. É feriado religioso. Religioso não sei para quê, né? Festa da carne se mistura com feriado religioso, só nesse país aqui. Aliás, é só nesse país aqui que tem carnaval. Só nesse país que tem carnaval. E o ano só começa depois do carnaval. O Milton foi descer. O Milton, ele mora, sabe em qual andar que ele mora? Ele mora no 50º andar. Ele mora no prédio que fizeram lá em João Pessoa, lá, as Torres Gêmeas. A mesma altura. Né? Aí desceu os 50 andares e vai subir os 50. Mandou um áudio, deixa eu ver. Vixe. Falei que são uns 50 andares. O cara pediu 15 minutos para voltar. Deve ser 50 andares. Mas tudo bem. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta em relação ao que foi feito aqui? Se quiser fazer, eu vou responder. Tirar esse tempinho no final para isso. Hoje não teremos a minha live de interação, então aproveite que essa será a nossa live de interação também. A Lucilene é de Baraúna. Parabéns a todos que querem ouvir a verdade. José Antônio Toneto. Ah, é. Quem quiser ficar membro, ó, aproveita para ficar membro aí embaixo. Mesmo membro do D'Antunes. Quem ficar membro no Milton D'Antunes também vale. Clica lá no membro, eu vou soltar um rojão. Fala, careca! É o rojão Fala, careca. Você quer a delação premiada do careca? Você viu que a Adriana falou, não acredita muito. Mas a delação premiada na CPMI, ela é uma promoção. Sabe aquela promoção? Ó, quem vai ser o delator? Aí tem que ter uma fila. O cara que já tá de saco cheio, pressão familiar, que nem o outro lá que a mulher passou mal, esse cara aí, ele pode delatar e ele fica livre, ele volta para casa. Só que ele entrega toda a turma. Pode ser que matem ele depois? Pode ser que matem. Quem mandou abrir a porta do inferno? Né? Então, a pessoa está escolhendo esse momento. Fico preso quietinho e garanto a minha sobrevivência, que eu não vou dedurar ninguém, ou faço uma delação, fico solto e pode ser que eu vou pro saco. É essa a questão do delator. Então, quem quer a delação do careca do INSS, coloca aí. Eu! E quem ficar membro, eu vou soltar um rojão Fala Careca.
Nenhuma pergunta. Vocês entenderam tudo que a Adriana trouxe? Vocês gostaram das minhas perguntas? Fiquei triste ontem porque não ouvi a voz de prisão para o Paulo Camizotti. Pois é. Vamos ver se eu acho o depoimento do Camizotti aqui, para a gente interagir aqui. Confesso que eu vi só uma parte. Vamos ver. O filho do Maurício, né? Filho do Maurício Camizotti. CPMI e INSS, Paulo Camizotti. Olha ele aqui, ó que bonitinho. Ó que bonitinho. Vamos ver se tem um corte que é mais fácil. Paulo Camizotti. Ah, ele ficou em silêncio, né? Não, você não perdeu nada. Não perdeu nada, não. Ele ficou em silêncio. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Vamos ver. Os melhores bobeitos de Camizotti da CPMI. Olha lá. Vamos lá. Paulo Camizotti. Tá aqui. Paulo Camizotti é filho de Maurício Camizotti, empresário que está preso acusado de envolvimento nas fraudes do INSS. Paulo Camizotti foi citado na Operação Sem Desconto da Polícia Federal como sócio da Rede Mais Saúde, uma das empresas que recebeu recursos de entidades investigadas por fraudes no INSS. Camizotti depôs a CPMI amparado por habeas corpus e se recusou a responder a maioria das perguntas do relator. Questionado sobre as empresas que têm participação e sobre suas atribuições nessas empresas, Paulo Camizotti usou o direito ao silêncio. Eu fiz uma pergunta sobre a Associação Brasileira de Empresa de Cartões de Saúde e Benefício, ele como presidente. Eu, presidente de uma empresa, eu quero prezar pelo prestígio e principalmente pela transparência. Eu só fiz uma pergunta. Qual a atribuição dessa empresa? Quer responder ou vai ficar em silêncio? Vou ficar em silêncio. Senhor Paulo Camizotti, qual a sua relação com a Ambec? Senhor Paulo Camizotti, qual a sua relação com a CEBAP? Vou permanecer em silêncio. Passa mais outra. Senhor Paulo Camizotti, qual a sua relação ou das suas empresas com a Ansbras? Vou permanecer em silêncio. O empresário só respondeu a pergunta em relação ao pai. Qual a sua relação com Maurício Camizotti? Meu pai. Eu pensei que o senhor ia permanecer em silêncio. Estamos diante do senhor Paulo e a família do senhor Paulo movimentou por volta de 800 milhões de reais. Então, esse é o motivo do senhor Paulo estar aqui. Ah, ele é sensacional. O Alfredo Gaspar, ele é sensacional. E eu faria outra pergunta para ele, já que ele não queria responder. Já no meio dessas perguntas que eles começam, vou ficar em silêncio, eu ia falar assim: que time você torce? Ó, só para ver. Você é homem. Eu ia falar, você é homem. Você honra o que você tem dentro da cueca? É isso que eu ia falar. Só para ver se ele ia ficar em silêncio. Porque eu não aguento, cara. Eu não aguento. Esses caras vão lá para tirar onda da cara do Alfredo Gaspar, do Carlos Viana, do Duarte, da Adriana que teve com a gente. Eles vão para tirar onda. Então você tem que entrar na onda. Eu assisti agora o documentário do caso Epstein. Do Epstein lá dos Estados Unidos, está envolvido. Ixi, pode até dar impeachment do Trump, aquilo lá. Bem que eu vi mais o Bill Clinton do que o Trump no meio das imagens. E ele não falava nada também. Vou acionar a quinta e sexta emenda da Constituição Americana. Tá, você vai usar a quinta e sexta. Então, ó, tem pessoal aí falando que o seu órgão genital parece um ovo. É? Falaram isso lá no documentário. É verdade? Aí ele levantou da mesa e ficou nervoso. Mas os caras, cabe ao Alfredo Gaspar, ao Carlos Viana, desmontar esses caras lá na frente. E tem que atingir o psicológico deles mesmo. E o que mexe com esse cara? Vamos estudar a vida dele. Qual que é o problema dele? É a família? Então vamos mexer, vamos cutucar. Porque vai lá para falar que vai ficar em silêncio? Ah, você tá tirando, né, meu amigo? Você tá achando que é palhaçada, né?
Aqui é pão e circo, mas não é palhaçado. E essa CPMI não está acabando em pizza. Graças ao bom Deus. Muito bem, deixa eu fazer as últimas interações com vocês aqui, que o Milton ainda está no 25º andar. O elevador é meio velho, Tá aqui, ó o Milton aqui, ó. Olha lá. Bonito o estúdio do Milton, hein? Ficou bonito. Quem gostou do estúdio do Milton aí, olha lá, ó. Plantas, samambecks. Placas, plaquinhas, todo mundo tem plaquinhas. Olha lá minha plaquinha também. Ó! Isso aqui dá um motivo de orgulho, isso é nosso. Não é meu, não. Isso aqui também é de vocês, ó, essa placa aí do Milton aí. Foram vocês que nos deram. Com muito orgulho. Então, gente, é isso. Ninguém mais quer falar comigo? É uma vergonha, muita tristeza. O Antônio Belis está aqui. Ninguém quer ficar membro para estourar um rojão fala careca? Simplesmente mete no lugar que ele merece a cadeia. Quem ficou triste porque não ouviu a fala do Paulo Camisotti ontem? É isso aí. A Esmone, que é o Van Hatten. Imagina, Esmone, eu trazer o Van Hatten, vem 100 pessoas na minha live. Não pode! 3 canais. O Milton tem quase 500 mil. Cadê você que não veio para a live? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. É isso mesmo, desafino. Se tivesse 1000 pessoas, eu cantava afinadinho. Assisti tudo, fiquei até o final. Margarida, que flor mais linda. Não me lembro se foi o Marcel que falou, Antônio Belis. Não me lembro se foi o Marcel que falou. Se Paulo não fosse preso, poderia soltar o Careca, porque ele é igual o Careca. Não, ele não é igual o Careca, porque tem cabelo. Tem cabelo. Não é igual o Careca, né? Não é igual o Careca. Então tá bom. Então beleza. Então é isso, tá? Não vou soltar rojão. Não. Obrigado a todos os membros. Romero Chesma chegou agora. Margarida, palmas, é lindo. Quem é lindo? O Camisotti é lindo? É uma vergonha, muita atriz já tinha lido. A Enaira, baita de um covarde, nossa moderadora, raiz, Esmonita. O que você falou, Esmonita? Ah, você quer o Van Hatten, é. E o Iraqi quer todo mundo na cadeia, Gostaram da live, né? Gostaram de verdade? Então tá bom. Todo mundo que tá aqui, deu joinha. Todo mundo que tá aqui, deu joinha. Né? Não deu? Não acredito. Taca o dedo no joinha. Tá no canal do Milton, dá o joinha. Tá no canal do Thiago, dá o joinha. Clica no ganchinho do compartilhar. Tá? Copiar link, WhatsApp, colar link no grupo dos aposentados. Pode assistir no replay, foi ótima entrevista. Modéstia à parte. Quando a gente vai bem, a gente vai bem. Quando a gente vai mal, a gente vai mal. Hoje a gente foi bem. Consegui fazer todas as perguntas. E ela respondeu todas. Aqui embaixo ou aqui embaixo tem um botão. Inscrever-se. Se está escrito inscrever-se é porque você não é inscrito. Clica aí, vira inscrito e ativa o sininho das notificações. Eu queria muito encerrar com o Milton Antunes aqui, mas infelizmente o elevador dele está lá subindo a marcha lenta e não vai dar certo. O estudo do Milton é lindo. Tudo bem. E a Daisy achou excelente. Então, beleza. Sem mais delongas, a gente se vê numa próxima. Hoje à tarde tem corte nos canais. Fique atento.